Imagino que já tenha ouvido falar de hipnose e que até tenha alguma curiosidade ou que até possa já ter experimentado, mas se calhar até nem sabe explicar muito bem o que é. Hoje vamos falar disso mesmo, da hipnose e sobretudo o facto da hipnose ter sido ou esteja a ser cada vez mais utilizada como método para emagrecer. Vamos poder ver aqui no programa como é que isso acontece e vamos poder também saber mais sobre este método. Antes disso, proponho que veja a reportagem de um caso de sucesso de alguém que, depois de ter feito tentativas que não resultaram, decidiu-se pela hipnose e conseguiu perder peso e, acima de tudo, mudar hábitos alimentares e tratar uma compulsão alimentar grave. Na minha gravidez ganhei peso a mais do que devia, ao todo engordei 18 quilos, não consegui recuperar com facilidade que pensava que conseguiria. A partir daí iniciei todo um processo que em termos de alimentação não era de todo saudável, com compulsão alimentar e a frustração que seguia aos impulsos que tinha e que não estava a ser capaz de controlar. Quem me visse de fora, eu própria se me visse de fora, achava que era uma pessoa que estaria ali e que estaria a ter um comportamento doentio, porque começava em chocolates, passava por bolachas, por pacotes de batatas fritas. Estamos a falar de embalagens completas e nunca os tamanhos pequenos. Procurava sempre os tamanhos maiores, convencida que conseguiria comer só um bocadinho, mas depois dava por mim, parecia uma adição, era uma coisa impressionante. Eu própria tinha vergonha de assumir perante os outros que aquilo se estava a passar comigo. O processo de hipnoterapia apareceu-me um pouco por acaso. Eu já tinha inclusivamente sido seguida por algumas nutricionistas, sem sucesso, porque de facto eu tinha as bases e continuo a tê-las, mas em termos comportamentais não sentia essa mudança. É a hipnoterapia clínica e no fundo o que nos ensina a fazer é dar-nos ferramentas para, quando confrontados com situações de compulsão alimentar, neste caso, para além do peso que perdi, e não haverá assim uma grande prova do antes e depois, como nós gostaríamos de ver nas revistas e que vemos em sites miraculosos, não foi disso que se tratou. Acima de tudo foi uma mudança comportamental, foi isso que eu senti. Não tenho aquela compulsão alimentar, estou muito mais regrada, estou mais estruturada em termos de planificação daquilo que vou comer. Ajudou-me a reprogramar o meu inconsciente com as mensagens que eu lhe vou mandando. E no meu caso particular funcionou muito bem e não foram precisas muitas sessões. Eu apenas com 4 sessões, ao final da primeira sessão já estava a sentir melhorias em termos de comportamento alimentar. Comigo está a Rui Mira, hipnoterapeuta, que tem ajudado muitas pessoas, como a Paula, não só a perder peso através da hipnose, mas também a deixar de fumar. Hoje é sobre perder peso de que vamos falar. Olá, Rui, muito bem-vindo. Esta é uma ferramenta que pode resultar com toda a gente? Sim, pode resultar com toda a gente, dependendo, é claro, das motivações de cada um. Tem que haver uma motivação forte para haver uma mudança de comportamento, não é? E é justamente com isso que se trabalha. Nós trabalhamos sobretudo com as motivações de cada um. E cada caso é um caso, como naturalmente, para uma pessoa a motivação pode ser a saúde, para outra pode ser uma questão de autoestima, de imagem, para outras pode ser a questão do exemplo que dão aos filhos, portanto, as mais variadas motivações. Mas é preciso que a pessoa que haja uma predisposição mesmo para fazer mudanças? Sim, claro. Portanto, sim, isto não é uma coisa, estala-se os dedos e a pessoa muda completamente? Não, a primeira mudança é a decisão que a pessoa toma. É a decisão de eu estou cansado, ou estou cansada, ou estou farto de estar assim, de viver assim, de me sentir assim. Essa é a primeira decisão. E aí muitas pessoas tentam sozinhas, não é? Tentam as dietas, tentam saber mais na internet, por vezes conseguem mesmo sozinhas, e depois existem N métodos, entre os quais a hipnose, que pode ser, digamos, um bom empurrão. E a hipnose é o suficiente ou, a par da hipnose, o Rui aconselha outro tipo de intervenção? É sempre necessário ter cuidado com a alimentação, ponto, não é? Estamos a falar de perder peso e é claro que é muito importante ter cuidado com aquilo que se come. É sempre necessário também, para ser saudável, para se estar bem, que haja exercício físico, que a pessoa faça algum exercício. A hipnose aqui entra como uma forma de trazer essa motivação extra por fazer o exercício, ou simplesmente uma forma de ressignificar, de mudar esta associação que existe entre prazer, satisfação e comida.
que é uma associação que vem desde muito cedo, não é? Desde que nascemos, uma das primeiras coisas que fazemos é justamente comer, alimentação, e quando nos estamos a alimentar muito pequeninos, muito bebés, nas primeiras horas de vida, não estamos só a receber alimento, estamos a receber amor, carinho, segurança, conforto. Então é normal que para o nosso inconsciente estas sensações fiquem gravadas como algo que pode ser utilizado para mais tarde, quando a pessoa sente alguma insatisfação ou algum vazio na vida por N circunstâncias, não é? Que o inconsciente procure preencher esse vazio. E portanto, a alimentação está relacionada com uma coisa boa, é uma sensação boa. Isso. E, portanto, é isso que nós temos registado, digamos assim. Portanto, o que o Rui estava a dizer é que é natural que as pessoas em alturas em que se sentem descompensadas de alguma forma, claro, que se refugiem na comida, como se costuma dizer. Exatamente. E então o que fazemos em hipnose, ou o que procuramos fazer, é criar um padrão que seja superior, ou que pelo menos vá substituir este padrão que procura a satisfação na comida. Porque, na realidade, o que está a acontecer e o que acaba por acontecer quando se procura essa satisfação na comida é que ela acaba por ser, por si só, mais uma fonte de frustração ou de insatisfação. Embora para o nosso inconsciente, ou para aquela parte de mim que me recorda ou que me lembra de ir comer um doce ou um pão, ou o que seja, embora para essa parte ela não tenha consciência, essa parte do meu inconsciente não tem consciência que está a causar essa frustração no médio e longo prazo, não é? Então o que se faz é criar um padrão que seja mais forte, e este padrão busca a satisfação, a realização, a felicidade, justamente no objetivo de me sentir bem comigo mesma, de me sentir bem com o meu corpo, de me sentir mais ágil, mais saudável, mais leve, mais elegante. Então vamos ver como é que isso acontece. Nós temos aqui connosco a Jacqueline Brito. Ela sente que está com excesso de peso. Eu não sei se o Rui quer sentar-se ali junto dela um pouquinho também para poder conversar com ela, porque Jacqueline, a Jacqueline assume que tem um problema com a comida, é isso? Tinha um problema com a minha relação com a comida, sim. Como é que isso se manifesta? Sempre se manifestou com o excesso de peso que eu tinha. Não é? E houve alguma altura da sua vida que sentiu aumentar mais esse peso? Sim, principalmente após as gravidezes. Não é? E a partir de certa altura, depois de tantas tentativas de emagrecimento rápido, que depois acabamos sempre por recuperar esse mesmo peso, achei que deveria, de alguma forma, resolver o problema a nível de consciência. Resolvê-lo primeiro interiormente, a nível de pensamento, para depois, então, a perca de peso fosse uma consequência. Isso mesmo. A perda de peso, Rui, é mais fácil de obter em pessoas ditas obesas ou em pessoas com pouco peso? Há mais facilidade nos casos do que noutros? Pode ser tão difícil num caso como noutro, não é? Eu tenho tido muitas pessoas que aquilo que querem é simplesmente perder 5 ou 6 quilos. Portanto, não estamos a falar de grandes mudanças. Simplesmente no seu dia-a-dia, e muitas vezes em movimentos chaves do seu dia-a-dia, como ao fim de um dia de trabalho, em que existe muito stress, muita ansiedade, quando chegam a casa, é automático procurarem uma satisfação, um escape, não é? E muitas vezes é os doces. E dizem muitas vezes que acabam por ir comer uma bolacha e comem o pacote todo, por exemplo, não é? Então estas pessoas, às vezes, normalmente as pessoas vêm ter comigo que são especialistas em nutrição, já conhecem tudo sobre nutrição. Já tentaram já fizeram N dietas, e então conhecem todas estas teorias sobre como perder peso em relação àquilo que se come. Falta a cabeça de comandar. Isso, falta mudar aquele botãozinho, que é justamente aquilo que se procura fazer. Jacqueline, é o seu caso? Sabe o que lhe faz mal? Tem a noção dos excessos que comete? A lição estudada, tal como o Rui disse. Já sabia tudo aquilo que me fazia bem e mal, mas depois havia ali aquele cliquezinho que me faltava. Quais eram os seus pecados? Principalmente os doces. Os doces mais ao fim do dia? Mais ao fim do dia, sim. O problema situava-se mais ao fim do dia, quando estava em casa e quando poderia relaxar um bocadinho. Era nessa altura que começava a pecar mais. E com os seus dois filhos, quando eles sossegavam, ficava ali aquele silêncio e ainda era pior? Sim. Porque nós, por norma, tentamos não fazer as coisas erradas à frente dos nossos filhos. Quando os fazemos,
tentamos não fazê-los quando eles estão a dormir. E era essa altura, efetivamente, que para mim era a pior. Jacqueline, teve um problema de saúde complicado há um tempo. É verdade. O que é que aconteceu? Quer partilhar connosco? Tive um AVC há 2 anos. Não teve sintomas de que isso lhe pudesse acontecer? Não percebeu que estava em risco de lhe acontecer uma coisa dessas? Não? Não. E aconteceu numa hora de almoço, num dia normal de trabalho. E, efetivamente, a partir daí, as luzes vermelhas, como se costuma dizer, acenderam. E, felizmente, não fiquei com sequelas desse AVC. E, a partir daí, a pessoa pensa que temos que começar a ter mais atenção a nós próprios, para que não se volte a repetir. Rui, há vários passos para fazer esta terapia, a hipnoterapia. Quer falar-nos disso? Com certeza, com todo o gosto. Em primeiro lugar, acho que é importante explicar às pessoas que a hipnose ou a hipnose clínica é uma técnica psicoterapêutica e que não tem nada a ver, muitas vezes, com a hipnose que se conhece dos filmes ou dos shows, não é? Portanto, estamos a falar de uma sessão que demora cerca de 1 hora, em que, em primeiro lugar, na primeira consulta, aquilo que se faz é, na realidade, conhecer a pessoa, conhecer os hábitos e perceber quais é que são os mecanismos psicológicos que levam à compulsão ou a determinado hábito ou comportamento. Em segundo lugar, as motivações, ou seja, no caso da Jacqueline, por exemplo, há uma motivação muito concreta que é a saúde, não é? Mas pode ser uma questão de autoestima, como disse, pode ser N motivações. Depois, aquilo que se faz, justamente, é pedir à pessoa para se sentar confortavelmente, fechar os olhos. Numa posição semi-horizontal, como está a Mais ou menos, pode ser uma posição como esta que eu tenho aqui, desde que dê para a pessoa encostar a cabeça e não cair, digamos assim, com a cabeça para os lados, que é para não perder esse estado de tranquilidade, não é? E há pessoas que custa mais chegarem porque são mais agitadas ou porque têm vidas mais estressadas, que lhes custa mais deixarem-se levar para esse estado que o Rui acha que é indicado para fazer a terapia? Sim, cada caso é um caso. Há pessoas que podem demorar mais tempo. Quando me perguntam, mas será que é possível hipnotizar-me? Ou muitas vezes as pessoas dizem, eu acho que não ia conseguir. Não é nada de muito transcendente, é simplesmente, a Jacqueline pode falar até melhor do que eu sobre essa experiência, é simplesmente deixar-se seguir por aquilo que se vai pedindo, não é? E aquilo que se vai pedindo é muito concreto, é para se focar nas atenções do corpo, para sentir o corpo a relaxar, os músculos a ficarem relaxados, sentir tranquilidade. São pedidas para a pessoa visualizar momentos da vida que sejam bons, agradáveis, portanto, tudo isto para levar a um estado de relaxamento o mais profundo possível. E justamente quando se está nesse estado de relaxamento bastante profundo é aí que se faz então a terapia. E como é que isso funciona? O Rui continua a falar, a pessoa fica em silêncio? Sim, portanto, normalmente pede-se à pessoa para fechar os olhos e faz aquilo que se chama uma indução hipnótica, que é dar sugestões de relaxamento, ok? Ou focar na respiração, ou nas sensações no corpo e vamos trazendo a pessoa cada vez mais para um estado de atenção focada. E essa atenção focada é sobretudo focada na voz do hipnoterapeuta, naquilo que vai sendo pedido para fazer, ou para sentir, ou para visualizar, ou para imaginar, não é? Depois, em seguir, faz-se um aprofundamento, que normalmente tem uma contagem de 10 para 1, em que levamos a pessoa a um estado ainda mais profundo de relaxamento, está bem? Nesse estado bem profundo de relaxamento, então, é que se dá as sugestões propriamente ditas de mudança. Que podem ser de várias formas, não é? Pode ser, por exemplo, uma orientação no futuro, a pessoa ver-se si própria com o seu objetivo atingido, por exemplo, com aquele peso que queria ter já atingido, mas mais do que o número, o peso é as sensações de bem-estar, de felicidade, de alegria, de plenitude, que isso significam para a pessoa. Estar mais leve, do corpo estar mais leve. Estar melhor mas ó Rui, só para quem não entende bem e tem esta curiosidade, o Rui não diz não vai comer mais batatas fritas, não vai comer mais bombons nem chocolates. Isso passa-se assim ou não? Não há referência ao tipo de comida? Por vezes há. Isso é aquilo que chamamos de sugestões diretas, não é? Portanto, há várias formas de abordar a questão. E para umas pessoas resulta melhor de uma maneira, para outras pessoas resulta melhor de outra. Portanto, ela pode ser abordada de forma metafórica, com histórias, com imagens, com visualizações que representam alguma coisa em termos do inconsciente. Pode ser através daquilo que eu falava há pouco, que é uma pseudo-orientação no futuro, em que a pessoa se vê a si mesma
bem, sentindo-se bonita, sentindo-se bem consigo mesma e o que é que isso significa para ela. Pode ser através das sugestões diretas, que o que estava a dizer a Conceição é muito bem, não é? Em que se dá sugestões diretas para a pessoa não comer determinadas comidas que normalmente estão associadas, ou então, mais do que isso, é mostrar de alguma forma ao inconsciente que o prazer, a satisfação, a felicidade não está aí. Jacqueline, o facto de ter pensado nesta alternativa para ajudar partiu da sua vontade, não é? Tinha receio de não conseguir deixar levar-se a este estado de relaxamento, visto que acumulou tanta preocupação, sobretudo depois do seu AVC? Sim, tinha uma certa curiosidade até de saber como é que era possível alguém, para já porque nunca tinha feito nenhuma experiência a nível de hipnose, não sabia qual seria a sensação de efetivamente, nós muitas vezes pensamos naquelas sessões das pessoas estarem hipnotizadas e que fazem coisas que não querem, o que não tem nada a ver com isto. Esta sessão de hipnose, realmente, nós ficamos numa sensação de tranquilidade e eu não sabia até que ponto iria dar certo ou não. Só depois. Quando acaba uma sessão dessa, Jacqueline, fica mais calma, de facto? Sim, de facto dá a sensação de que estamos nas nuvens. Até a andar parece que estamos mais ou menos a flutuar. Mais leves? Mais leves. E acha que este foi o caminho que a Jacqueline estava a precisar, era isto? Sim, acho que foi este caminho que fez a diferença, de facto. Portanto, Rui, estamos a falar de, cada caso é um caso, já disse, há pessoas que podem levar muito tempo, outras menos. Em média, como é que se consegue perceber que a pessoa já está a mudar hábitos? Porque a ideia é reprogramar, não é? A pessoa, o cérebro. Então, o que acontece normalmente é que após uma primeira sessão as pessoas relatam, é frequente dizerem-me isto, olha, curiosamente esta semana nem me lembrei tanto dos doces, dos chocolates, do que quer que seja, não é? Então há claramente ali uns dias a seguir à primeira sessão em que as sugestões permanecem e ficam bem vincadas, digamos assim, em termos de inconsciente, e o inconsciente acaba por não lembrar a pessoa, não despertar a pessoa para determinados comportamentos. É claro que, como tudo, a aprendizagem é repetição. Então é muito importante que a pessoa repita constantemente esta questão que é o objetivo dela, aquilo que é a felicidade e a satisfação para ela, não na comida, na alimentação, mas sim em sentir-se bem consigo mesma. Por isso, durante as sessões, logo na primeira sessão, é ensinada a auto-hipnose, justamente para que a pessoa em casa possa tirar 10 minutos. Para não estar dependente de si e das consultas consigo, não é? Sobretudo para isso e para reforçar, através da repetição, porque repetição é aprendizagem, não é? É assim que se aprende a ler, é assim que se aprende a escrever, a conduzir, a andar. Então, quanto mais repetir este objetivo e o quão importante este objetivo é para mim, é a forma de eu gravar no meu inconsciente um padrão mais forte, que substitui o outro padrão que justamente procurava a satisfação na comida. Bom, chegamos ao final da nossa conversa com o Rui Mira, hipnoterapeuta, e com a Jacqueline Brito, que se disponibilizou a vir aqui contar um bocadinho do processo que ele levou até à hipnose para poder emagrecer e tratar melhor da saúde dela. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada por terem vindo.